Olá a todos, com grande alegria retornamos aqui a nosso encontro da Casa do Caminho, essa casa de amor, de fraternidade, de bondade, que faz com que nós nos continuemos ligados uns aos outros pelas mídias sociais, mas principalmente pelo amor que rege em nossos corações. Que a paz do nosso Senhor Jesus permaneça com todos nós nesse estudo que hoje se inicia. E continuando ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 1, Não vim destruir a lei. Essa é uma passagem em que Jesus traz um dos objetivos de sua vinda para estar aqui entre nós. E ele fala logo no começo: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-las. Ou seja, dar cumprimento. O que é efetivamente dar cumprimento? Ou seja, fazer com que todos nós passemos a entender o que era aquele conhecimento que até então estava somente uma parte liberada para que nós pudéssemos compreender. E essa parte que nós vamos estudar hoje, da nova era, já é da instrução dos espíritos, depois que Jesus explica todo o caminho, a lei de amor, onde ele traz todo o ensinamento dele, e vem também explicar essa nova situação, esse novo tempo, onde nós agora estamos mergulhados e vivenciando. Então, efetivamente, não era possível se dizer naquela época o que iria acontecer, ou seja, essa nova era de transformação, de conhecimento, de entendimento do mundo dos espíritos e que, consequentemente, irá nos alçar a uma condição melhor de mundo de regeneração. Mas todas essas informações que para hoje que hoje para todos nós nos é sabida, naquela época não era possível ser explicada. E aí os espíritos vêm trazendo as informações. O que aconteceu? Foram 3 revelações que aconteceram. A revelação de Moisés, onde ele veio trazer o entendimento de um Deus único, a obediência a esse Deus, a adoração ao único Deus, nos afastando daquilo que nós considerávamos ser só a materialidade ou a multiplicidade de deuses. Então, com Moisés, veio esse primeiro ensinamento. E veio de que forma? De uma forma quase que física, no sentido das tábuas da lei, como as tábuas de Moisés, porque era necessário os fenômenos. Imaginem vocês, todos nós, porque não eram pessoas diferentes, éramos nós que estavam lá encarnados naquela época, com um entendimento somente da lei de Talião, do toma lá da cá, do olho por olho, dente por dente. Então, esses entendimentos, eles eram extremamente entranhados em nós. E todo o nosso sagrado era voltado aos sacrifícios, como é bem dito aqui no Evangelho, nessa primeira parte, que é o item 9, eles vêm falando que um espírito israelita vem trazer esse entendimento sobre essa moral que existia na época. Havia a necessidade dos sacrifícios, dos holocaustos, os animais eram sacrificados, tudo era posto à base do sangue, porque era o que nós possuíamos de entendimento, era o que nós tínhamos de conhecimento. E quando Moisés chega e traz ele era um enviado de Deus, o primeiro profeta enviado de Deus aqui para trazer essa primeira revelação, quer dizer, profetas existiram outros, mas ele foi o primeiro enviado da primeira revelação. Ele não poderia usar outras ferramentas, senão ele não seria ouvido. Então foi necessário o uso da força, foi necessário ainda o uso do temor a Deus. Daí as leis serem tão enxutas, serem tão diretas, porque era o nosso entendimento. Então, aqui fala algumas coisas interessantes. Deus é o único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Esse ensinamento que é trazido por um espírito israelita, por que trazido por um espírito israelita? Poderia ter sido trazido por qualquer outro espírito, mas o entendimento
de um espírito que teve a sua origem no povo israelita, faz toda a diferença, porque ele compreendia esse sentimento que habitava no seu povo. Então, a moral de Moisés, né, o que ela ensinou? Está escrito aqui também. Era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que dela se propunham regenerar. Ou seja, havia uma busca já dentro de nós, dentro daquele povo, daquele momento, do sagrado, porque já se sentia que haviam muitos abusos, mas também se percebia que existia um grande avanço intelectual, né, do povo egípcio e dos outros povos que habitavam, mas não existia moralidade. Então, a necessidade, né, que o povo hebreu, que foi o escolhido, digamos assim, porque eles já tinham o sentido de família instalado, eles já tinham um sentido de fidelidade mais elaborado entre eles. Então, imaginem que mandar um profeta dentro de um povo tão mais já moralmente avançado para aquele parâmetro da época, foi mais fácil para a disseminação dos ensinamentos. Então, o Cristo foi o iniciador da mais pura e mais sublime moral da evangélico-cristã que há de renovar o mundo. Por quê? Porque depois de Moisés, passado todo aquele processo tão pesado, tão difícil, tão arrastado, 40 anos de peregrinação no deserto, levando o povo à Terra Prometida. O que era a Terra Prometida? Para eles era um espaço físico, mas era o primeiro ensaio de percepção, né, do nosso espírito, que a Terra Prometida não é algum lugar físico, e sim a preparação para a chegada do reino de Deus. Quando Jesus vem e traz e fala, meu reino não é deste mundo, né, ele traz um novo olhar. Quando ele traz também o ensinamento, amai os vossos inimigos, isso naquele contexto era alguma coisa extremamente nova. E cá para nós ainda é um pouco para nós, porque se a gente já tem a letra, não temos ainda a atitude. Muitas vezes nós conseguimos até nos movimentar para que a gente tenha esse sentimento, mas a conclusão dele, o perdão real dos nossos inimigos, nossos adversários, esse ainda fica longe do nosso entendimento. E aí, avançando um pouquinho mais nessa mensagem do Espírito, porque nós temos aqui, né, no estudo de hoje 3 mensagens, a de um Espírito israelita, a de Fenelon e a de Erasto. Então, a gente vai estar tratando, por enquanto, desse espírito que não se nomeou, mas que se determinou como um espírito israelita. E ele fala assim, são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Desenvolvimento, não acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas, sem abalos e discussões. Bom, vamos entender, vamos dar uma parada aqui. O que aconteceu desse período em que Jesus esteve até a chegada do Espiritismo, que é a terceira revelação? Então, a segunda revelação chegou, Jesus trouxe que meu reino não é deste mundo, que nós amemos uns aos outros, que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ele nos ensinou o amor próprio, o amor fraterno, a fraternidade da humanidade, que todos nós somos irmãos, e a imortalidade de uma forma embutida, não é? E a reencarnação de uma forma assim, rascunhada para que a gente pudesse entender. Deus é Pai de misericórdia e Ele não nos impõe os ensinamentos de uma forma brusca, e sim de uma forma em que possamos ir absorvendo, em conformidade com a evolução material que nos é proposta. Então, mas eles nunca disseram em momento algum que esse avanço e chegados os tempos não existiria lutas e dor. Não, aquelas ideias precisam que atingirem a maturidade de abalos
e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. O que aconteceu com a chegada do Espiritismo, né? Num primeiro momento, não se via o Espiritismo como é visto hoje. Ele precisou do fenômeno, ele precisou das mesas girantes, ele precisou entrar como uma forma, até como uma diversão, que foi assim que ele começou a surgir, né, a aparecer em vários pontos do planeta ao mesmo tempo, porque veja bem, fenômenos mediúnicos existem desde sempre, porque é lei de Deus. Né? A comunicabilidade entre os espíritos é lei divina, então sempre existiu. Mas essa manifestação de forma tão ostensiva que acontece no preparo da chegada do espiritismo, ela era necessária para chamar a atenção das massas. Então houve muito escândalo, houve muita discussão, houve muita advertência, houve muita negação e a ciência, por sua vez, naquele momento, também se colocou em posição de, opa, alguma coisa tem. Só que a ciência já tinha avançado bastante a ponto de poder compreender determinados fenômenos. Kardec, que era um cientista, olhou dessa forma séria. A grande maioria da ciência se estagnou ali e seguiu sem dar ouvidos a essa parte da fenomenologia espiritual. Mas continuamos a avançar, porque em momento algum nós paramos. E o que se sucedeu após o surgimento do Espiritismo, ao entendimento, ao retorno ao mundo espiritual? A ciência avançou. E vejam vocês, quando eles falam assim, o desenvolvimento vai efetuar, não será possível sem lutas. Muito bem, vamos dar um salto de 150 anos, 160 anos e vamos chegar aos dias de hoje. Porque 160 anos em termos de progressão do espírito ou do universo é nada. Né? Então esse pequeno salto, eu não diria nem salto, esse passo, o que aconteceu com a ciência nos últimos 100 anos? Os avanços que nós tivemos, extraordinário, talvez o maior avanço, talvez não, com certeza, o maior avanço que a humanidade já obteve em toda a sua história. Então nós temos hoje a comunicação através das mídias todas, como estamos fazendo agora, o homem já viaja para fora do espaço, já consegue atingir, alcançar, visualizar os outros planetas que existem, já se tem um conhecimento mapeado, digamos assim, do universo, como a ciência diz, os multiversos, não se tem um único, o buraco negro, enfim, uma série de outras pesquisas, o conhecimento desse nosso corpo físico, que é o nosso veículo. Hoje nós conseguimos visualizar através, né, do que os nossos olhos físicos não veem, os raios-x, as tomografias, as cintilografias, enfim, todos os processos científicos que se avançam, tudo está se descortinando. E o que ficou faltando? Né? Quando existe um braço, se avança demais, o espiritual começa a se ressentir. E todo o povo, né, todos nós aqui da humanidade, estamos sentindo uma necessidade muito grande espiritual. Mas, como a materialidade ainda prevalece sobre nós, né, a modificação e esse acesso inevitável ao mundo de regeneração, ele precisou de ser freado de uma outra forma. Então a gente vai vendo essa nova era, nós acreditamos que a chegada dessa pandemia que assolou todo o planeta, ela tem vários significados. O nosso assunto aqui hoje não é tratar da Covid, nem dos seus desdobramentos, mas se nós observarmos nesse livro, o último lançado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, né, no rumo do mundo de regeneração, que ele é a continuidade do livro Transição Planetária, que já foi lançado há mais de 10 anos atrás pelo mesmo autor espiritual, ele traz aqui no primeiro, como se fosse um prefácio do próprio Manuel Filomeno de Miranda,
ele traz uma longa explicação do que está acontecendo, linkando com esse processo todo que veio ocorrendo nesse período. Quando nós chegamos na segunda mensagem aqui do Evangelho, que é ditada por Fenelon, ele diz: o mundo está abalado em seus fundamentos, reboará o trovão, sede firmes. Então, para nós que víamos e líamos naquela época, ou talvez até há bem pouco tempo atrás, nós entendíamos isso só como a chegada, sem querer diminuir, evidentemente, mas só como a chegada do Espiritismo. E não, vejam vocês, voltando agora para o livro de Manuel Filomeno, a civilização terrestre alcançou um nível de alto valor no que diz respeito à tecnologia de ponta. Nós estamos agora trabalhando através dela. As conquistas do conhecimento aos grandes desafios da inteligência e vem utilizando programas para solidariedade geral e um sentido de respeito e conformidade com as leis que fomentam o progresso exterior e as comunidades disso defluentes. Não podemos negar. Hoje nós temos todas as nossas campanhas de solidariedade, toda a nossa ajuda que pode ser levada aos povos mais remotos, nos lugares mais longínquos, acontece através da tecnologia. Então não é nenhuma surpresa isso que Manuel Filomeno está falando. Porém, ele diz, a faina para fruir comodidades, não poucas vezes, leva ao tormento egotista do abuso do poder, ou seja, diante de tamanha tecnologia, diante de tamanha possibilidade científica que nos é ofertada hoje, avanço da inteligência, muitas vezes nós, tomados ainda pelo sentido de comodidade, queremos isso para nós, é no sentido egoísta que ele fala, da indiferença pelos sofrimentos existentes e do desrespeito aos deveres da vida que a vida impõe a todos os seus membros. Parece até que nós esquecemos, nós temos à nossa disposição toda a obra de André Luiz, que nos mostra uma pincelada muito reconfortante de uma colônia espiritual que é o nosso lar e dos demais desdobramentos nos outros livros em que ele traz esse conhecimento para nós. E o que nós deixamos passar, na verdade, é que toda essa tecnologia que lá já existia e que agora nós desfrutamos aqui, jamais, em momento algum, lá foi utilizada de uma forma egóica, ou seja, para o uso próprio, sempre para uso comum. Mas vamos analisar como é que nós estamos utilizando isso. Se nós olharmos as nossas jovens e as nossas crianças e os adultos também, com os celulares em suas mãos, retornando ao período onde não somos mais o homem erectus, e sim o homem que fica abaixado o tempo inteiro vendo, será que nós estamos utilizando da forma correta todo esse conhecimento e inteligência que está à nossa disposição? Eu acredito que não. E acredito que vocês concordem conosco, porque se por um lado uma fatia vem assim fazendo, outra muito grande está extremamente distraída. E esse é um dos pontos de estar acontecendo tudo o que vem ocorrendo no nosso planeta. Somente uma pandemia de ordem mundial, onde atinja pobres e ricos, todas as etnias, todos os recantos do mundo, todas as crenças religiosas, sem fazer distinção, não importa se aquele é rico e está num hospital com 1000 possibilidades ou aquele pobre que está num hospital sem possibilidades, ambos estão partindo, sucumbindo a alguma coisa maior do que nós podemos compreender. E isso está fazendo com que nós nos unamos, não mais utilizemos essas ferramentas só como distração, como diversão, e sim como meio de comunicação, valorizando aquilo que nós tínhamos disponível, o abraço, o acesso, o contato físico, a família, o estar em casa, nos obrigou a retornar para o lar, a olhar para a família, a olhar para dentro de cada um de nós. Então, ele retorna, diminuídas as distâncias físicas em face do precioso recurso das comunicações virtuais, das viagens aéreas, a Terra converteu-se em uma aldeia global. Esse nome é um nome que a gente ouve falar muito, essa expressão, facilitando os relacionamentos e os comportamentos cada vez mais exigentes. Porém, a nossa moralidade
é necessário que ela mude. Daí o momento da divisão. Esse tem sido o mundo das irrisões e dos aparentes glórias da cultura e da civilização, em que os índices de morte pela fome, pelo abandono, pela doença e agora pela pandemia assustam qualquer pessoa de médio equilíbrio emocional. Então, o que nós vamos observando? Que, na verdade, o momento de que os espíritos falavam, né, que Fenelon falava, que Erasto falou aqui quando ele se referiu a Santo Agostinho, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, era não só aquele momento da chegada do Espiritismo, mas de tudo o que iria isso representar para cada um de nós. E Manuel Filomeno de Miranda não deixa de nos ensinar, aqui no final da sua mensagem, ele diz assim, a religião espírita, tomando as mãos do seu adepto, ou seja, aquele que quer, né, aprender, que quer se modificar, que quer fazer o bem, ajuda-o a sair do labirinto de si mesmo. Porque é isso que nós fazemos conosco. Entramos, nos enredamos em labirintos muito complicados, criados por nós mesmos, né, para nós, onde nós vamos encontrar dificuldades. Toda vez que nós recorríamos, né, presencialmente ao contato do nosso querido Dr. Herman, que aqui está, né, representado, mas a esse espírito, quando íamos à Casa do Caminho, íamos em busca de um conselho, de um consolo, qual de nós não ouviu desse espírito amigo e querido que nós estávamos resolvendo questões criadas por nós mesmos, embrólios que nós mesmo produzimos para nós. E se hoje, dentro dos nossos lares, recolhidos nas nossas casas, não podemos estar uns com os outros, vamos parar e pensar, o que nós fizemos da nossa vida? Por que eu estou vivendo esta situação? Por que eu tenho este relacionamento? Por que essa história se repete tantas e tantas vezes da mesma forma? Aonde eu sempre tropeço? Qual é aquela situação, qual é aquele meu, eu não gosto da palavra defeito, eu prefiro dizer qual é aquela minha imperfeição que eu ainda não consigo superar e que faz com que eu tropece e retorne sempre para o mesmo caminho. Então é isso que os espíritos nos dizem. Confunde-se, outra coisa aqui, estamos no início das grandes transformações. E fenômenos próprios demonstram chegados os tempos anunciados pelas Escrituras e confirmados pelos imortais. Então, nós vamos vendo aqui na mensagem de Fenelon, onde ele diz, a revolução que se apresta é antes moral do que material. Nós não precisamos mais da revolução intelectual, nós não precisamos mais da revolução moral. É claro que tudo isso continuará, mas nós já realizamos essa parte. Agora nós precisamos utilizar tudo isso a nosso favor, tudo isso ao favor do nosso irmão, tudo isso ao favor daquele que sofre, daquele que ainda não teve oportunidade, daquele que ainda não conheceu essa materialidade no seu bom uso e não no seu uso no sentido egóico. A cada um a sua missão e a cada um o seu trabalho. Essa também é outra parte colocada por Fenelon. Ou seja, a minha parte é muito pequena, eu estou em casa, não tenho como fazer. A minha contribuição é muito pouca, eu não tenho recurso financeiro nesse momento da pandemia, que é uma das questões que assolou a tantos de nós. Vamos analisar o que a gente pode fazer. Na pior das hipóteses, nós podemos orar, que não se trata de uma coisa ruim, e sim de uma coisa extraordinária, porque nós somando forças, energia, condição de nos melhorarmos, né, espiritualmente, nós estaremos somando a energia a esses trabalhadores invisíveis que vêm em nós buscar a força, a matéria mental, o fluido para poder
utilizar e auxiliar aqueles necessitados. Nosso planeta está doente, doente de ordem moral e doente de ordem física, porque essa moralidade adoentou-se de tal forma que ela chegou até o nosso corpo físico, se transformando numa pandemia. Então, muitos estão sucumbindo pela doença. E a espiritualidade precisa dos nossos fluidos sadios. Como podemos, então, auxiliar, se não pela oração em primeiro lugar, para melhorar a nossa condição fluídica e poder auxiliar? Então, já sabemos que podemos ajudar. Se pudermos ajudar na divulgação dos ensinamentos, no acolhimento de alguém, na audição de algum irmão sofredor, já é outro passo que podemos dar. Se nós podemos auxiliar e ajudar com alguma contribuição material, façamos. Façamos, porque hoje falta alimento na mesa de muitos. E quando falta o alimento físico, né, de uma forma doída, nós não conseguimos absorver o espiritual, porque somos ainda matéria muito densa. Então, que nunca falte alimento na nossa mesa para que possamos dividir o pouco que talvez tenhamos com o próximo. Estamos em campanha, a nossa casa está em campanha para a ajuda das cestas básicas, para a alimentação, e nos foi solicitado que nós sempre falássemos aqui ao final dos nossos estudos. Então, para que fique guardado, que fique na lembrança, aquele momento em que vamos ao supermercado, que compramos o nosso alimento, que possamos destinar uma pequena parcela que seja aos nossos irmãos, se não pudermos levar na casa do caminho, então que transformemos isso em moeda, depositemos nas contas disponibilizadas nas redes sociais, para que esse trabalho seja feito e que chegue esse alimento com muito amor a cada um dos nossos irmãos. E Santo Agostinho, que é mencionado nessa última parte do nosso estudo e é mencionado por Erasto, ele fala, né, de como o conhecimento e o entendimento de Santo Agostinho, que foi um dos fundadores, né, do primeiro movimento cristão, eles chamam da falange dos pais da igreja, e a importância que isso teve na formação, na implantação do cristianismo na Terra, ele, ao desencarnar e compreender mais sobre as verdades da imortalidade da alma, se torna o grande colaborador da divulgação da doutrina espírita. Então, que sejamos nós também colaboradores dessa divulgação. Quando nós viemos para cá, quando nós atendemos a um chamado da casa para fazermos um estudo, para fazermos uma pequena palestra ou trabalharmos, não é que nós somos palestrantes ou que nós somos grandes oradores, sob hipótese alguma. Nós estamos estudando e tentando auxiliar, mas cada passo que é dado, cada esforço que é feito, cada movimento que nós, quando dizemos sim a essa espiritualidade, nós estamos potencializando essas energias de amor que são doadas pelo Pai Maior, passando pelo nosso Cristo Jesus, chegando até esses trabalhadores, aos mentores de todas as casas. E hoje nós não temos mais limites, através das nossas ferramentas maravilhosas, de chegar e de levar a palavra de Jesus, o consolo, o conforto e a certeza de que a vida continua para tantos dos nossos irmãos. Não é imposição da nossa religião, não é fazer com que todos passem a frequentar a nossa casa, de jeito nenhum. É levarmos o nosso exemplo de amor, de serenidade nesse momento de dificuldade. Né? Se nós estivermos em paz, nós conseguiremos consolar aqueles que estão no desespero. Quem sabe amanhã seremos nós a nos desesperar e que possamos ter aonde beber nessa fonte de energia, de amor e de paz que é essa casa do caminho. Que todos esses ensinamentos, né, aonde nos mostram que a nova era já começou há mais de 160 anos com a chegada do Espiritismo e que depende de cada um de nós para que, nesse momento, possamos, associados a essa ciência, a essa inteligência, né, e essa possibilidade aqui que nós encarnados estamos vivenciando, que saibam, cada um de nós que está aqui nesse momento foi escolhido com muito cuidado para ser obreiro do Senhor. Então, que nós sejamos o grão de areia
mas que estejamos caminhando para construção dessa montanha de amor, aonde veremos o Pai do mais alto. Que na graça de Deus Pai, Jesus nosso Mestre, nosso querido Dr. Hermann, Espírito amigo e acolhedor amoroso, possamos dar por encerrado o estudo do Evangelho de hoje. Muita paz a todos, confiança, força, coragem e fé. Não desistamos, tenhamos fé em Deus. Tudo passa e isso também vai passar. Graças a Deus.